lá, né? Alguns pontos dessa coletiva. Teve algumas perguntas que a gente não conseguiu ouvir, né? Foram perguntas sem O microfone. microfone tava A longe, gente né? aqui eu até falei, acho que sobre Everton, mas não era sobre Nestor. Acho que teve uma pergunta sobre Copa do Mundo e forma de jogar e alguma coisa assim que ele pontuou sobre a Espanha. A gente já imaginava que o Rogério estaria em casa se lambuzando. Se Melhorou. lambuzando Tudo vendo bem. a Espanha jogar, né? O estilo de jogo que a gente sabe que combina muito com ele. Ele falou que o jogo, e da mesma forma que a gente pensou, né, tem mais coisas positivas do que negativas, apesar de alguns erros do Bahia, mas deixou impressões melhores, positivas do que negativas. Foi perguntado sobre a pontuação e ele veio preparado para essa. Ele já sabia, ele tava ali, vou me perguntar da pontuação aqui, né? Ano passado eu fiz menos, mas em 24 eu fiz mais. Ele tava Ele pronto. já veio pronto para dar resposta, né? Falou da pontuação. E eu achei interessante que ele disse que tem que fazer acima dos 60 pontos. Então o Bahia precisa fazer o que talvez. Aí a gente precisa ver na pontuação. Eu tenho a impressão que o Bahia fez melhores primeiros turnos do que segundos turnos nos últimos anos. Certamente. Então ele vai ter que fazer diferente esse ano. Ele vai ter que fazer. Se ele quiser chegar nos 60 pontos, o Bahia tá terminando. Com 30. 30 é a mesma coisa. Se ele quer Tem fazer que mais do repetir. que 60, É. vai ter que, no mínimo, repetir o que ele fez no primeiro turno. Ajuda ele, que a gente teve uma sequência de 8 jogos sem vencer, alguns ali de Copa do Brasil no meio, mas enfim, de brasileiro também. Mas teve um começo muito bom de jogos fora de casa, né? Mas ao mesmo tempo teve um dentro de casa muito É. ruim. Então, assim, talvez consiga equilibrar essa balança. Ano passado foram quantos? 40? Não, 40, oh, quem dera. 30 e. 33, não? No primeiro turno, Primeiro 32. turno, 32. 32 no primeiro turno. Eu sei que O melhor é esse. em 32. 23 foram 18. E O melhor é 24 esse, não tô lembrado 32, né? É. Dá até pegar aqui pra olhar os comentários, mas se eu não tiver enganado isso. Ou seja, 2 pontos Dois do pontos a melhor, menos, melhor primeiro turno, desculpa, do Esporte Clube Bahia. É isso. E outros pontos positivos, um ponto que eu achei muito legal foi ele dizer que tinha outras opções, mas que ele enxergou que Juan e Cauê eram as melhores opções para o jogo, para a forma como o Atlético estava se postando e a forma como o Bahia poderia atacar. Isso é algo que eu já reclamei de Ceni algumas vezes, que ele não lia o jogo, ele não via o jogo e mudava de acordo com o que o jogo pedia. Muitas vezes ele errou dessa forma, de colocar o jogador de cadência quando o jogo pedia velocidade, de colocar um jogador mais lento quando o time pedia, quando o jogo pedia velocidade, de botar um jogador mais frágil quando o jogo pedia uma marcação mais forte. Então assim, Rogério, por algumas vezes, fez leituras equivocadas do jogo e prejudicou. E dessa vez ele fez a leitura correta e mudou. Não teve receio de colocar dois meninos da base. Ele até falou: dificilmente vão jogar os dois ao mesmo tempo. Mas hoje a gente enxergou que era a melhor opção. Então que ele continue assim. Esqueça o nome. Sempre tem que ter aquele mais que a gente fica, porra, os meninos podem jogar juntos. Podem. Assim, mostraram hoje, né? Que podem jogar junto. Que em algumas situações, como hoje, vai pedir que ele coloque os dois meninos. E eu espero que ele não hesite. Como de outras vezes, ele privilegiou jogadores mais antigos, mas que não tinham as características que o jogo pedia e escanteou e não colocou garotos. Eu dou como, por exemplo, aquela partida contra o Cruzeiro em 2024, que era o 2025, na verdade, o jogo que o Bahia vencia o jogo com o Jean Lucas, o Sanabria cansou, o Sanabria não podia jogar, e ele tinha Lian no banco, que é um garoto e tal, mas que precisava, o jogo pedia a característica de Lian, não pedia ele vai e bota Caulio, mas o jogo pedia a característica de Lian, pedia um jogador velocista, um cara que pudesse continuar prejudicando a marcação, o lateral direito do Cruzeiro, continuasse jogando em cima dele, ele botou Caulio, o time piorou muito em campo, e o Bahia acabou perdendo aquela partida, acho que principalmente pelas mudanças dele. E agora... Ele não falou de arbitragem, né? Ele falou no início. Falou da falta, exatamente do lance da falta. Do lance da falta. Ele falou da vergonha do lance da falta. Falou das principais. A principal chance do Atlético, inclusive, veio de uma falta absurda que foi marcada. Ele falou. Daquela alfinetada merecida no Braulio. Agora, uma coisa que eu observei, assim, não foi que ele falou, mas de acordo com essa questão da característica, o time do Bahia, antigamente, com Caio, com Jean e com Everton, quando tinham aqueles momentos que a gente chama de troca de murro, né? Um time atacando e dando espaço pro outro, e você contra-ataque atrás de contra-ataque, os times se agredindo sem muito
sem ninguém botar pisar na bola e segurar e diminuir o ritmo, num ritmo muito acelerado. E a gente sempre disse que esse tipo de jogo ele não favorecia o Bahia. Porque o Bahia é um time que saía de forma muito lenta, né? São jogadores que não têm muita característica de velocidade, ou poucos jogadores com característica de velocidade. Às vezes o Bahia se recolhia muito no 4-5-1 e acabava, quando recuperava essa bola, não tinha gente, né? Era uma transição ofensiva muito lenta. E hoje não. Hoje o Bahia trocou murro contra o Atlético e trocou bem. Hoje o Bahia conseguiu, nessas situações, tanto porque o Bahia tinha gente para atacar, com 2 mais à frente, conseguia chegar de uma forma em bloco e de forma mais rápida a área do Atlético Mineiro, quanto porque aproveitou os espaços que o Atlético deixava. E era um tipo de jogo que não favorecia o Bahia. Hoje o Bahia consegue jogar dessa forma, se defendendo bem, conseguindo e saindo em velocidade no contra-ataque quando o jogo assim pede e permite. Meu querido Antônio Jacques, se quiser destacar alguma coisa da coletiva, antes, meu querido Ravel, que era lá do NE45, ele mandou aqui para ajudar a gente, né? Em 24 e 25, as duas últimas, as temporadas que o Rogério Ceni ele começou, né? Começou o ano e terminou no Sport Clube Bahia. Em 24, ele fez 31 pontos no primeiro turno, 22 no segundo. Bahia terminou o campeonato aí com 53 pontos, 31 e 22. Em 25, o Bahia faz 33 pontos no primeiro turno e termina com 27. Segundo turno com 27, ou seja, os 2 anos a pontuação abaixa, 25 equilibrou um pouco mais, né? 33 e 27. Para ele chegar aos 60 pontos, os mesmos 60 pontos da temporada passada, ele vai ter que, no mínimo, repetir o segundo turno em relação ao primeiro, algo que ele ainda não conseguiu, né? No comando do Sport Clube Bahia, ou até superar, porque os 60 pontos ano passado deixou a gente em sexto? Ou sétimo? Sexto. Sétimo foi... Sétimo lugar. Não, Sétimo lugar. Sétimo lugar. Foi porque foi todo mundo para Libertadores ano passado. Então, assim, 60 pontos, até como tá a pontuação, 60 pontos é pouco, viu? Pouco. Esse ano é G5, não é G6. Apesar que, a depender de campeão de Libertadores, pode Brasil, virar Vai G6. ser pelo G7. menos G6 aí. Mas um dos virtuais primeiros colocados do campeonato já caiu na Copa do Brasil, que é o Flamengo. Exato. Né? Um dos, assim que a gente fala, não, a probabilidade de título na Copa do Brasil, Palmeiras, Flamengo já foi. Então, assim, pode ser que na Copa do Brasil também não chegue um ou outro. Então, eu acho melhor a conta dele aumentar de 60 para pelo menos uns 66. Acho que é mais seguro. 67. É melhor. É isso. É aquela impressão que a gente tinha, né? Então, o Bahia vai precisar fazer um segundo turno pela primeira vez, como você falou. É mais uma responsabilidade. Vai ter que fazer um segundo turno melhor que o primeiro. Pois é. Antônio Jacques. Não, nada além do que Ivanzinho falou, mas feliz que realmente ele tem cumprido essa questão, né? Hoje, pelo menos, ele colocou os dois garotos juntos para jogarem, né? Vai casando muito com o que Cadu falou na coletiva dele, de que seriam mais utilizados, e hoje ele mostra que realmente é algo que ele vai tentar fazer nos próximos jogos. Eu também achei 60 pontos muito pouco, tá? Eu acho que a campanha tem que ser melhor em relação ao ano passado. Como vocês falaram, agora é G5, é um negócio mais complicado, menos vagas, não vai ser tão fácil assim. Eu acho que ele já devia pensar realmente numa pontuação maior, e eu acho que o Bahia deve mirar pelo menos esse quinto lugar, cara. Não desgrudar dali, ficar perto dessa galera, como a gente disse. Quarto ainda pra mim. Também. Eu não queria falar isso pra não ser tão alucinado, digamos assim, mas eu acho que dá. Dá, mas o quinto lugar que é mais seguro, que é uma coisa que vai te colocar lá, mas eu acho que o Bahia tem condições sim de terminar entre os 4. É porque assim, se 2026 serviu pra alguma coisa, é que pré-Libertadores é meio traiçoeiro, né? Exatamente. Às vezes a gente acaba ficando pelo caminho. Então, assim, é massa que é uma viagem a mais, 2 viagens a mais, esse ano foi uma só. Mas vamos pro sorteio direto da fase de grupos, assim, pra ficar um pouquinho mais. Eu tô mirando pra quarta temporada que vem também, né? Você começar mais tarde, a Libertadores, ser mais tranquilo. Gastar dinheiro um pouco mais pra frente, E pedir assim, dinheiro pra esportiva e pra Bal Magalhães depois. E tem outra coisa assim, talvez a equipe que se imaginava brigar com Palmeiras e Flamengo, que seria o terceiro lugar, porque é o Cruzeiro, ficou pra trás, assim. Ainda tem condições, claro, de se recuperar no campeonato. Forte. Tem um elenco forte, mas o Bahia tem uma margem na frente do Cruzeiro que ela pode ser sustentada até o final do campeonato. Você larga na frente, vamos dizer assim, por essa posição. O outro time que investiu muito foi o Fluminense, realmente. É um time
Que 24 pontos tem um Cruzeiro, ainda joga na rodada. pode chegar 27 e tem 3 pontos na frente, é pouco. Podia ser mais. A gente tava contando que era uns 7. Eu tava querendo 5 a 7. Tá todo mundo muito colado É, nesse muito campeonato. pouco, não é pouco. Mas, assim, o Fluminense é outro time que investiu bastante, mas tá aí com a mesma pontuação do Fluminense, só atrás nos critérios de desempate. E uma observação daquilo que a gente falou na sexta-feira, né? Da coletiva dele, que foi a maior bronca da gente, né? Ele dizendo, porque pra escalar o menino eu preciso enxugar o elenco. Precisa. Tá vendo, Rogério? Que é só você querer? É possível. Tá vendo que é possível? Praticamente. É possível, é só Tá você vendo que é possível? Sanabria ficou no banco, Everaldo ficou no banco, você colocou Juan Pablo e Cauê Furquim em campo. É possível, é só você querer. Inclusive, vale a gente ficar de olho nessa situação até do Kiki Oliveira, enfim. Papo pra outra hora, né? Papo pra agora não, a gente falou no pré-jogo.